Lucas capítulo 15. Deus, irmãos, está nos preparando para a maior colheita de todos os tempos. Deus está nos preparando para vivermos, preste atenção, eu tenho pregado isso, falado isso, orado sobre isso, anunciado sobre isso, e nós vamos começar a viver sobre isso, os melhores dias de nossas vidas. Fala assim: eu vou viver os melhores dias da minha vida. Você vai viver os melhores dias da sua vida, os melhores dias da igreja na face da terra. Porque, irmão, se estava perto a volta de Cristo há mais de 2000 anos atrás, agora está mais perto ainda, sim ou não? Existe muita gente para ser salva? Existe muita coisa para ser feita na sua vida? Sim, irmãos. Se Jesus está voltando de hoje para amanhã, Ele tem de hoje para amanhã realizar muita coisa na minha vida. Hã? Quem está entendendo, diga amém. Porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então preste atenção, não desanima. Talvez, você está desanimado, que está achando que está demorando. Deus já está dando uma resposta, está mais perto do que você imagina. Você está desanimado, está mais perto. Vira para esse irmão que está mais perto de você e diz: está mais perto do que você imagina. Você pode dizer amém, Jesus? E se prepare, você pode ser o próximo a testemunhar. Vou dizer de novo, você pode ser o próximo a testemunhar. Glória a Deus. Deus está falando essa semana no meu coração sobre esta passagem. E eu quero ler 15, do verso 3 em diante. E ele propôs esta parábola dizendo: um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixe no deserto as 99 e vai atrás da perdida, que vem achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros e se alegra. E chegando em casa, convoca seus amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei uma dracma perdida. Assim vos digo, que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse mais: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse: pai, dai-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por a fazenda. Diga assim: e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, e partiu em terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, e vivendo dissolutamente, e havendo gastado tudo pois houve naquela terra grande fome, e começou a passar necessidades. E chegou um dos cidadãos daquela terra, e mandou para o campo apacentar a porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu pereço fome. Levantar-me-ei, e irei com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de chamado de seu filho, faz-me como um dos seus jornaleiros. E levantando, e foi para com teu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu de íntima compaixão, correndo, lançou o seu pescoço e beijou. E disse ao filho: pai, pequei contra o céu perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa,
vestiu e põe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei-nos o bezerro cevado, matai e comemos e nos alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Pai, fala conosco nesta noite, de forma especial e gloriosa, em nome de Jesus. Pode se sentar. A Bíblia nos diz que havia os escribas e os fariseus estavam murmurando a respeito de como Jesus procedia junto com os pecadores. E nesse momento, o Senhor Jesus, ao ensinar aqueles que estavam com Ele, porque o Senhor quer que aprendemos, o Senhor quer nos orientar, o Senhor quer que aprendemos de Sua palavra e conhecemos a Sua vontade. Mas já no começo desse versículo, desse capítulo 15, nós vemos duas classes, os escribas e fariseus e a multidão. A palavra de Deus diz que por meio de parábolas ele iria falar ao povo. E aqueles que tivessem ouvidos para ouvir, ouviriam. O próprio Jesus disse: ó Pai, eu te louvo, porque ocultaste as coisas aos sábios e entendidos, e a revelaste aos pequeninos. O próprio Jesus diz: quem quer entrar no reino dos céus, tem que se assemelhar a essas crianças. Por quê? Porque as crianças estão dispostas a aprender. As crianças estão dispostas a cada dia ser ensinada. Nós dizemos que as crianças são ensináveis. Se você falar, diga A, a criança vai dizer A. Faça isso e ela vai fazer se ela puder. E se tiver dificuldade, você vai insistindo até o momento que ela vai fazer. E nesse momento, no capítulo 15, o verso 1, fala dos escribas e fariseus. E quem são eles? São os sábios entendidos daquela época. Não eram mais ensináveis. Eles não queriam mais ser ensinados. Nós, irmãos, por mais das informações que temos, por deveras redes sociais, por deveras coisas que vêm ao nosso alcance, pela escola, pelos amigos, nós nunca devemos nos achar que sabemos tudo, que conhecemos tudo. Nós temos que ser como uma criança, ensináveis, estar pronto a aprender, e estar pronto a conhecer, estar pronto a ser direcionado. E o grande problema é que o tempo vem e acabamos nos escribas e fariseus, achando que não precisamos mais aprender. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele é ensinável. O verdadeiro servo de Deus fala igual Samuel. Ele diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, quero ouvir a sua voz. Nós temos que ser ensináveis. E existe uma depressão muito grande e uma revolta muito grande àqueles que professam a fé e dizem ser cristãos hoje. É a falta de ser ensináveis. Eles acham que sabe tudo. Mas até um grande filósofo diz: uma coisa eu sei, que nada sei. Irmãos, cada dia mais e mais. Daniel diz assim, nas Santas Escrituras, que a cada momento Deus vai nos revelar a sua vontade. Há tempo, um tanto de tempo, um quarto de tempo, o Senhor vai nos revelar a sua vontade. Isso significa que conforme vamos crescendo, conforme vamos caminhando, Deus vai nos direcionando. Deus, conforme damos os nossos passos de fé, Deus vai mostrando o caminho. Você pode dizer amém, Jesus? E agora o texto diz que os fariseus estavam murmurando, e agora Jesus vem e fala a sua palavra em parábolas. Parábolas, irmãos, era um meio de ensinar, era um meio da pessoa aprender e guardar no coração, e assim tomar como prática da sua vida. Põe a mão no teu coração e diga assim: o Senhor quer que eu aprenda. Diga assim: o Senhor quer que sua palavra esteja dentro de mim e eu a compreenda. Deus quer que você compreenda a sua palavra. E quem veio ouvir a palavra de Deus nessa noite?
Então ele tem uma palavra de vitória para você. Ele tem uma palavra de bênção para você. E agora, ele fala de um homem que tinha 100 ovelhas. E essas ovelhas estavam andando no pasto, no deserto. E estava na caminhada da vida. E o texto bíblico fala que no meio desta caminhada da vida, uma das ovelhas se perderam. Quando o texto fala ovelha perdida, é que a ovelha não sabia o caminho de volta, ela estava perdida, ela sabia que estava perdida, mas ela não sabia como voltar. Ela estava perdida no caminho da vida, na pastagem do dia a dia, alguma coisa fez ela perder. Eu estava lendo um livro hoje sobre o pastor Dag, ele fala sobre a ovelha. A ovelha se perde por alguns fatores, entre ela, que às vezes a lã está grande, ou ela está muito pesada. E acontece o seguinte, conforme ela vai andando, ela tropeça e fica de pernas para o ar, e começa a balançar as mãos, e de um lado para o outro, ela não consegue se virar. Alguma coisa ela fez tropeçar, alguma coisa fez ela cair. E isso, irmãos, ele diz que se alguém não for atrás, esta ovelha vai estar de perna para o ar, olhando para cima e acaba morrendo, sem alguém ajudar. As ovelhas perdidas, que aqui o texto diz, são aquelas que alguma coisa da vida fez ela tropeçar. Alguma coisa do dia a dia, o trabalho, a família, alguma coisa lá fora, está referindo lá fora. Nós temos a nossa vida espiritual, os nossos afazeres dentro da casa de Deus, mas também tem a nossa vida lá fora. E lá fora, irmãos, nós temos que tomar cuidado, que talvez algo aconteça de fazer nos perder, ou um capim que não devíamos comer. Tem gente, irmãos, que vem com palavras que parecem ser sábias, mas elas vão destruir sua vida, porque a verdadeira palavra vem do altar de Deus para você, vem do Senhor para você. Tem algumas coisas, às vezes uma decepção, alguma coisa lá no mundo, algo que você esperava lá fora e não aconteceu, e fez você se perder, fez você ficar de perna para o ar, e você não consegue mais voltar o caminho. E o Senhor fala dessas ovelhas. Essa pandemia, irmãos, tirou muitas pessoas do caminho. Esse problema que passamos por esses anos tirou muita gente, estão de perna para o ar, olhando para cima, e está precisando de alguém para buscá-la. E esse alguém, irmão, sou eu e você, que precisamos ir atrás dessa pessoa. Precisa ser resgatado. Alguma coisa aconteceu lá fora que tirou ela da casa de Deus, ou medo, ou angústia, e agora Deus nos desafia. Talvez esse alguém da sua própria casa, o teu filho, a tua filha, o teu amigo, a tua amiga, e agora é esta pessoa que está perdida, que começou lá fora. Diga assim, lá fora, é lá fora que tirou. Às vezes uma queda, não aguentou e caiu de novo no vício. Às vezes fez alguma coisa errada e não tem forças para voltar. Ela sabe que está perdida, mas ela precisa de alguém para ajudá-la. Que Deus levante aqui nesta igreja, eu e você, para irmos atrás da ovelha perdida. Levante a mão e diga assim, Senhor. Levante a mão e diga assim, Senhor, usa-me para buscar a ovelha perdida. Você pode aplaudir a Jesus bem forte? A segunda parábola fala de uma mulher, de uma noiva, de uma esposa. E entre os judeus, irmãos, havia e há até hoje algo que eles fazem de geração a geração. Quando o homem está para casar, ou quando ele casa, ele dá um decálogo com 10 dracmas, como uma poupança de urgência. E a noiva ou a esposa, ela recebe aquilo e sabe que algum dia o noivo ou esposo vai requerer dela as 10 dracmas. E isso ela tem que cuidar, zelar, que é a poupança de urgência. E se por acaso a mulher não cuidar dessa poupança,
ela não casa, e se for casada, dá o divórcio na hora. E o texto bíblico diz que alguma coisa do dia a dia, e a Bíblia diz que era dentro da casa, diga assim, dentro da casa. Era 10 dracmas, era dentro da casa. E alguma coisa, irmãos, fez aquela mulher esquecer daquelas dracmas, mas de repente um dia lembrou. Falei, poxa vida, deixa eu ver como que está aquilo que o meu noivo deu, aquilo que meu esposo deu, que uma hora se ele me cobrar, e ela sabia que tinha que guardar, porque o noivo e o esposo um dia iria cobrá-la. E ela diz que de repente, Jesus explicando, que de repente ela perdeu essa dracma. Tinha 9, mas faltava uma. E aquilo que faltava era um prejuízo total. Ela não iria poder casar, ela não poderia ficar casada, ela tinha que dar conta. Faltava uma dracma, faltava algo que o noivo e o esposo tinham dado. E isso era dentro da casa. Eu e você estamos dentro da casa. Quem está dentro da casa? Você está aqui dentro. Eu e você estamos aqui dentro. Nós somos chamados noivas do Cordeiro. Levanta a mão e diga assim, a igreja. Levanta a mão e diga assim, a igreja. Diga aí, eu faço parte da igreja. Sou chamado noiva do Cordeiro. Tem noiva do Cordeiro aqui nessa noite? Cadê a noiva do Cordeiro? Mas a Bíblia diz que o noivo vai voltar. O noivo vai voltar. Perto da meia-noite, alguém gritou, eis o noivo! E ele vai perguntar, cadê as 10 dracmas que eu te dei? Cadê o dom que eu te dei? Cadê o dom que eu te dei para usar dentro da casa? E nós aqui temos várias pessoas com vários dons que Deus nos deu. Tem pessoas que têm o dom de pregar, tem pessoas que têm o dom de evangelizar, tem pessoas que têm o dom da contribuição, tem pessoas que aqui têm o dom do amor, tem aqui as pessoas, o dom da evangelização, liga, chama, se preocupa com o próximo, se preocupa, cadê os dons, noiva? Cadê a dracma, noiva? E o Senhor já estava falando para a igreja, Deus vai cobrar. Pastor, eu cantava, Deus quer que você cante. Pastor, eu fui diácono, Deus quer que você volte a servir. Pastor, eu trabalhava na obra. Mas o que fez você perder? O que fez você perder a dracma? Primeira coisa, o texto diz que aquela mulher acendeu a luz. Que a luz de Cristo ilumine os seus olhos. Vire para o seu irmão e diga assim, que a luz de Cristo ilumine seus olhos. Você tem que iluminar. Tem gente, irmãos, que perdeu, mas nem sabe que perdeu. Perdeu o fervor. Perdeu o amor à igreja. Perdeu o amor ao altar de Deus. Por causa dos problemas, perdeu algo e você não percebeu. Acende a luz. Você vai ver que você não é mais aquele fervoroso que era, você não é mais aquela fervorosa que era, e está na hora de voltar o fogo de Deus acender nossas vidas. É hora do fogo de Deus acender teu coração e tua alma. Ela acendeu a luz. Que Deus possa, irmãos, iluminar nossa vida e enxergar dentro de nós o que nós perdemos, o que você perdeu, filha, o que você perdeu na sua casa, qual é o dom que você perdeu, qual é a graça que você perdeu algo, que a luz de Cristo ilumine você e você descubra antes que o noivo venha. Vira para o seu irmão e diga assim, antes que o noivo chegue. Fale para o seu irmão e diga, antes que o noivo chegue. Uns anos atrás, um homem cheio de saúde, de repente, ele era um dos comandantes ali do batalhão de polícia em Agudos. Era um pastor de nossa igreja. De repente, na virada do ano, ele correu na São Silvestre. E de repente, quando voltou, sentiu uma dor e foi fazer uns exames. E ali
pegou uma enfermidade que jogou ele terrivelmente na cama. E ele estava ali, internado na Beneficência Portuguesa. E ele me chamou. Irmãos, quando você olhar para o seu pastor, você ore por ele e abençoe a vida dele. Porque nós estamos na alegria do nascimento. E também estamos na tristeza da passagem. Choramos junto com você. Os irmãos sabem disso. Nós vamos chorar, nem se for, mesmo sem palavras, nós vamos dar um abraço. Sem palavras nenhuma, me chamaram. E eu fui lá com o coração triste. E peguei e subi o elevador, estava num quarto especial. E aquele homem cheio de vida estava pequenininho. Parecia que tivera envelhecido uns 30 anos. Se eu encontrasse ele, não havia reconhecido. E o Ricardo, claro, olhou para mim e disse: pastor. Eu falei: ô Ricardo. Ele: ô pastor, eu tenho uma coisa para falar. Fale, filho. Ainda bem que Deus me colocou essa enfermidade e não me levou de um infarto fulminante. Eu falei: por que, filho? Por que você está dizendo isso? Porque nesse tempo aqui, eu pude consertar com a minha esposa, tive que consertar com os meus filhos, tive que consertar com todo mundo, e agora eu quero consertar com o Senhor. Eu falei: Ricardo, comigo não tem nada não. Peguei na mão dele, falei: Ricardo, você é um escolhido de Deus. Eu não sei quanto tempo você tem, mas que todo o tempo que você tenha, esteja o Espírito Santo na sua vida. Comigo não tem nada. E ele falava assim: ainda bem que não foi fulminante, Deus me deu tempo. E isso não sai da minha mente, a minha família sabe disso, os meus filhos. E se o noivo vier agora e dizer: cadê o seu dom, filha? Cadê o seu dom, filho? Mas ainda bem que ele está dando chance para nós. Tem que iluminar, varrer a casa. O Ricardo varreu a casa. Ele tirou aquilo que era um peso dentro do coração dele. Ele pediu perdão, ele reconciliou com Deus, ele reconciliou com o ministério. Ele limpou a casa. Ele limpou. Ele reconciliou com Deus. Naquele momento fiz uma oração com ele. Depois a esposa dele falou para mim que fazia mais de uma semana que ele não dormia, nem com remédio para dormir. Mas que quando eu acabei de sair, ele praticamente desmaiou e começou a dormir. E foi a última vez que alguém viu ele acordado. E depois Deus recolheu ele. E as últimas palavras que o Ricardo Claro falou para mim: ainda bem que Deus me deu tempo. Deus está dando tempo para nós, irmãos, para salvarmos nossa família. Deus está dando tempo para você viver um novo tempo na presença dEle, sendo um instrumento de glória na mão dEle. Deus está dando a oportunidade para que a glória seja dobrada na sua vida. Quem crê nisso, diga amém, Jesus. Aplauda Jesus bem forte. Acendeu a luz, irmãos, e a mulher começou a varrer. Varre, irmã. O que fez você perder o teu dom? O que fez perder aquilo que Deus te deu? Vai, vamos limpar, porque o noivo está voltando e vai ter a dracma perdida na sua mão. Você pode dizer amém? Levanta a mão e diga: Senhor, que todos os dons e talentos que o Senhor me deu, eu vou entregar para ti. Você pode aplaudir Jesus bem forte. E a terceira parábola fala, aleluia, de 2 filhos. E o texto é bem claro, que um deles chegou para o pai e disse: pai, dê a minha parte da fazenda. E é maravilhoso que o texto está escrito assim: e repartiu por eles a fazenda. O texto diz que dividiu a fazenda em 2.
A fazenda já estava na mão dos dois, já não pertencia mais o pai. Quem entende isso, diga amém. Está aqui escrito. E repartiu por eles. É no plural, não é por ele. Foi dividido aqui para o filho mais novo, aqui para o filho mais velho. Mas o mais novo pegou tudo, porque na casa do pai não estava bem. Ouviu o pai, não estava bem. Ouvi a mensagem, não estava bem. E ele disse, eu vou embora. Isso representa, irmãos, os cristãos que resolvem ir embora. A diferença da ovelha perdida é que ela se perdeu. Ela não queria se perder. Quem não queria se perder, nós vamos atrás. Mas quem decidiu ir embora, não pode ir atrás. O filho foi embora. O filho deixou o pai, o irmão e tudo. E o texto diz que ele foi gastar. Foi gastar tudo que tinha. Tem muitas pessoas, irmãos, que resolveram ir embora. Eu fiz um casamento ontem e tinha uma jovem que toca uma voz muito bonita, afinada. E ela deixou o caminho de Deus. E ela falou assim, eu cantava na igreja. Eu falei, você e 98% dos que cantam no mundo, né, cantava na igreja. Só que eu falei, mas por que você deixou? Eu deixei. Para mim não servia. E eu falei para ela, você sabe, filha, que quando você estiver lá no fundo do poço, você vai lembrar que o melhor lugar é na casa do Pai. O melhor lugar é na casa de Deus. E agora o filho foi, irmãos, tem que deixar. Não pode ir atrás. Tem gente que diz, pastor, você vai atrás? Não vou. Porque ele decidiu por conta própria. Mas tem uma coisa, o filho sempre volta. Vira para o seu irmão e diga assim, o filho sempre volta. O filho sempre volta. E o texto diz que ele chegou no fundo do poço. Lá no fundo do poço, irmãos. Por quê? Porque para um judeu, irmãos, a carne de porco é impura. Para o judeu era a pior coisa do mundo. Então ele declinou na maior vergonha para um judeu. E quando ele estava lá, o texto diz que houve uma grande fome. Crises vêm, irmãos, mas quando a crise vier, é melhor estar na casa do Pai. O texto diz que ele abandonou e veio fome na terra, e ele estava longe da casa do Pai. Longe da casa do Pai, nós não temos segurança, nós não temos vida, nós não temos nada. Por isso temos que estar na casa do Pai. Vira para o seu irmão e diz, não deixa a casa do Pai, irmão. Fala para ele, não deixa a casa do Pai. E agora, quando ele estava lá, passando fome, perdendo tudo, ele lembrou que ele tinha um pai que cuidava dos empregados e disse, se dos empregados o meu pai cuida, eu vou voltar a ser um empregado. E quando ele volta para casa, o pai sai correndo, abraça o filho, troca a roupa do filho. Isso representa, quando voltamos para Jesus, o Senhor quer que trocamos a nossa roupa. A roupa velha vai ficar para trás e Deus vai dar uma roupa nova para o filho. Colocou um anel no dedo, dizendo, você é especial. Você é especial. Você que por alguma coisa você deixou o caminho de Deus. Deus fala que você é especial. Ele coloca um anel no seu dedo. E o texto diz que ele fez uma grande festa. Levanta a mão e diga, uma grande festa. O Senhor explicou nessas 3 parábolas como devemos agir, como devemos, a perdida devemos buscar, os dons devemos procurar. O filho perdido tem que entender e voltar. A escolha é do filho perdido. Mas tem algo revelado nesse texto tão forte, que quando o filho perdido volta, quem ficou na casa ficou triste. E o pai fala, mas por que você está triste? Fala, eu nunca te abandonei. E o pai relembra o filho. Filho, mas por quê? O Senhor nunca me deu nenhuma novilha
nem um cabrito para eu comer. Daí o pai disse para ele: filho, é tudo seu, era só você pegar, era só você tomar posse. O texto diz que ele repartiu para os dois. O pai não tinha mais nada, era tudo para o filho, era só o filho pegar. Essa visão acontece hoje. Tem muita gente que não entende. Eu nunca deixei a igreja, nunca deixei o caminho de Deus. E tem gente que deixa e quando volta as coisas acontecem. É porque eles voltam com vontade de vencer. Você tem que ter vontade de vencer. É tudo seu, filha. É tudo seu. A cura é sua. A libertação é sua. O milagre é seu. A renovação é sua. Já está aqui. Você, filha, merece tanto quanto o pródigo, mas já é seu. O pródigo, ele vem e pega pela fé. E você tem que pegar pela fé aquilo que é seu. Vamos ficar em pé em nome de Jesus Cristo. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você está como uma ovelha perdida, alguém te buscou, mas ainda bem que você está aqui. Não sei se você perdeu algum dom de Deus, mas está na hora de buscar o que você perdeu, este dom, e voltar a usar na casa de Deus, e voltar a ser instrumento de Deus. Eu não sei se você resolveu voltar e diz: eu quero voltar para Jesus hoje, eu quero voltar para o Senhor hoje, e restaurar minha vida, no altar. Eu não sei, mas eu sei que Deus falou, e Deus está falando. Talvez você está como aquele filho que está na casa: nada está acontecendo na minha vida. O Senhor está dizendo: vai acontecer. Toma posse da cura, toma posse da libertação, toma posse da prosperidade. É seu, é direito seu. O Pai já repartiu e já deu para você. Ore ao Senhor. Qual é a sua petição nesta noite? Qual foi o pedido para você? Põe a mão no teu coração e fale com Deus. Converse com Deus, Ele está aqui.